Fala turma! Tá começando mais uma edição do Giro Trabalhista, o seu resumo semanal de tudo o que acontece no mundo do trabalho. Então já deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui pra frente. Vamos dar um giro? E a gente começa o Giro Trabalhista dessa semana com a decisão vinda de Barueri, em São Paulo. A Justiça do Trabalho anulou a justa causa aplicada a uma advogada que havia sido dispensada sem justa causa e depois de depor como informante em um processo, acabou dispensada por justa causa. A empresa alegou quebra de confidencialidade, mas o juiz entendeu que o depoimento não envolveu informações protegidas pelo sigilo da advocacia, apenas fatos que qualquer outro funcionário poderia ter presenciado. Com isso, a justa causa foi revertida, mas o caso ainda pode ter recurso. Que é um dado muito curioso, mais de 70% das justas causas são revertidas na Justiça do Trabalho, ou seja, para a empresa aplicar uma justa causa, ela precisa ter provas e alegações muito robustas, senão essa justa causa vai cair na justiça. Agora a gente fala de uma decisão que envolve o futebol brasileiro. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que os valores pagos ao técnico Wagner Mancini a título de direito de imagem quando treinou o Botafogo lá em 2014 devem ser incorporados ao salário dele. Segundo a Justiça, não houve exploração efetiva da imagem do treinador em campanhas ou publicidade. Por isso, o contrato de cessão de imagem foi considerado apenas uma simulação para reduzir encargos trabalhistas. Com isso, os valores passam a integrar o salário e repercutem em outros direitos, como férias e 13º salário. O mesmo vale para quem paga salário por fora da carteira ou para quem paga comissão disfarçada de prêmio. Se a fraude ficar comprovada, a Justiça não quer nem saber. Reconhece como verba salarial e ponto final. E olha só essa decisão. Um auxiliar de serviços gerais, que também cuidava da piscina, pediu adicional por acúmulo de funções. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo os ministros, a função de serviços gerais já engloba várias atividades, inclusive pequenos reparos, manutenção e até os cuidados com a piscina. Ou seja, nada de extra. Essas tarefas foram consideradas compatíveis com o cargo contratado. Decisão muito interessante do TST, porque de fato nem tudo é acúmulo de funções. Depende muito do cargo contratado. Por exemplo, uma secretária que trabalha com atendimento ao público que vai preparar o cafezinho. Isso não é acúmulo de função, porque faz parte do cargo dela, do cargo contratado, que ela prepare o café para os clientes. Então é muito importante que os empregadores escrevam as funções, escrevam um quadro de carreira detalhando as funções para que não corra nenhum tipo de risco. Imagina só, depois de 22 anos de trabalho, um tesoureiro descobriu que estava sendo dispensado por videochamada, mas acontece que ele estava dentro da própria empresa. O caso foi parar na Justiça e o Tribunal do Trabalho da 15ª Região entendeu que a forma escolhida pelo empregador foi constrangedora e desrespeitosa, já que nenhum outro funcionário tinha sido desligado desse jeito. Resultado, a empresa foi condenada a pagar R$22 mil de indenização por danos morais, R$1.000 para cada ano de serviço prestado. Você pode até não concordar com o valor de R$22 mil, mas de fato não faz o menor sentido dispensar o empregado por videochamada, sendo que ele está dentro da própria empresa, né? Se você já faz parte do Direito do Trabalho da EX, você está assistindo esse vídeo aqui antes de todo mundo. Agora, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para conhecer o nosso ecossistema em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. Nós temos e-books, tabelas, infográficos, apontamentos, modelos, questões. Temos ainda caixinhas de perguntas que eu respondo e também outros convidados e muito mais. Sempre tudo muito atualizado. O nosso ecossistema completo em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. E se você quer fazer parte agora com acesso imediato a todo esse ecossistema, o link está aqui na descrição. A primeira turma do TST manteve a condenação de uma rede de lojas por descumprir cláusula de convenção coletiva. A norma dizia que só poderia abrir aos domingos e feriados os estabelecimentos que estivessem em dia com as contribuições sindicais e com o certificado de quitação fixado em local visível. Como a empresa abriu as portas sem cumprir a cláusula, ela foi multada. Para o tribunal, a norma coletiva foi feita de forma válida entre os sindicatos e tem força para estabelecer condições específicas de funcionamento do comércio. Tá aí, eu nunca tinha visto alguma coisa parecida, mas de acordo com a própria CLT, o negociado prevalece sobre o legislado e foi exatamente o que aconteceu nesse caso. No Rio Grande do Sul, o TRT manteve a justa causa de um auxiliar mecânico que arrumou confusão no pátio da empresa durante o período de aviso prévio. Segundo testemunhas, ele se recusou a trabalhar
discutiu com colegas e chegou a pegar uma enxada. A justiça entendeu que a agressão configurou falta grave e confirmou a dispensa por justa causa. Com isso, o trabalhador perdeu direitos como aviso prévio, seguro-desemprego e multa do FGTS, ficando apenas com as verbas já pagas. É o que eu sempre digo, tem gente que acha que durante o período de aviso prévio, o contrato não está mais valendo e pode chutar o balde que nada mais vai acontecer, mas isso não é verdade. O contrato ainda está em pleno vigor e a dispensa sem justa causa pode sim ser convertida em justa causa. Mais uma decisão curiosa da Justiça do Trabalho. Um ex-empregado de uma loja de tintas foi responsabilizado por provocar uma perícia considerada desnecessária. Segundo o TRT de Minas Gerais, ele agiu de má fé ao insistir em cálculos que não tinham diferença real dos apresentados pela empresa, apenas variação de juros e correção. Resultado, os honorários do perito, no valor de R$ 600, ficaram sob responsabilidade do trabalhador. O valor será pago pela União, já que o ex-empregado da loja é beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, o ex-empregado agiu de má fé e quem vai pagar é a União. Uma cooperativa médica foi condenada a indenizar um auxiliar de hospedagem que foi vítima de injúria racial praticada por um médico. Segundo o processo, o médico tocou no braço da trabalhadora e disse: "A cor não pega". Em seguida, saiu cantarolando uma música de carnaval com o mesmo teor. A empregada chegou a registrar um boletim de ocorrência e comunicar o caso à chefia, mas a empresa não adotou medidas efetivas nem garantiu o apoio psicológico prometido. 3 meses depois, ela pediu demissão. A justiça fixou a indenização por danos morais em R$ 15 mil, destacando que a omissão da empresa diante de um episódio grave reforça a responsabilidade pelo ato. Atenção, gestores, levem a sério as denúncias que os empregados trazem até você. Tomem medidas claras e efetivas. Caso contrário, as empresas vão continuar sendo condenadas por empregados mal intencionados, como o caso desse médico. É isso aí, turma. Chegamos ao fim de mais uma edição do Giro Trabalhista. Se você está saindo daqui um pouquinho mais bem informado, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum giro daqui para frente. Eu sou o Rafael Prachetes e até a próxima semana.